Pronto. Bem calmo. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Fumo da Brief. Hoje com o Luís Tiago Martins e Pedro Filipe para falarmos do Grande Prémio da China, que é o segundo Grande Prémio da temporada 2026 e foi o primeiro Grande Prémio Sprint deste ano. Primeira experiência de um Grande Prémio ou de um fim de semana Sprint com os carros desta nova era dos regulamentos. Mas antes de avançarmos para o fim de semana, gostaria de agradecer a todos os que nos estão a acompanhar e agradecer a todos os patronos por apoiarem este podcast e convidar a todos também para seguir e continuarem a apoiar o podcast em patreon.com/VFF1 e também dar as boas-vindas a toda a gente que está a interagir connosco através dos comentários. Meus amigos, tivemos o segundo Grande Prémio, depois de um Grande Prémio, vamos dizer, estranho na Austrália. Vou utilizar uma frase já muitas vezes utilizada por vários pilotos, que foi um Grande Prémio muito a Mario Kart, em que parecia que certos pilotos que estavam a efetuar ultrapassagens utilizando o boost da bateria, parecia que estavam a utilizar o cogumelo nesse conhecido jogo da Nintendo. Diria que este Grande Prémio da China foi um Grande Prémio mais normal. Foi um Grande Prémio onde tivemos a vitória do Kimi Antonelli, a primeira vitória do piloto italiano da Mercedes. Tornou-se o segundo piloto mais novo da história da Fórmula 1 a ganhar um Grande Prémio, depois de, no sábado, ter-se tornado o piloto mais novo a conquistar uma pole position. Em segundo lugar, acabou o seu colega de equipa, George Russell, que no sábado ganhou a corrida sprint que, na minha opinião, não teve muito interesse, principalmente comparado com o Grande Prémio em si. E no terceiro lugar do pódio, acabou Lewis Hamilton, que pela primeira vez, desde que é piloto da Ferrari, conseguiu ir para o pódio num Grande Prémio verdadeiro, vamos dizer, ele que já tinha ganho uma corrida sprint. Muito bem, meus amigos, o Kimi Antonelli, como eu disse, ganhou bem, com uma margem de aproximadamente 5 segundos para o seu colega de equipa. Acham que esta vitória dele, tendo em consideração o percurso que ele teve no ano passado, em que foi um ano de muita aprendizagem, foi um choque tê-lo vindo da Fórmula 2 para a Fórmula 1, não só por fazer esse salto como rookie, mas também porque foi para o lugar de um dos maiores pilotos de todos os tempos, que era o Lewis Hamilton. Acham que esta vitória acaba por validar toda esta confiança que a Mercedes pôs neste jovem piloto italiano, confirmando assim quase este estatuto que o Toto Wolff acabou por colocar de um talento à Max Verstappen? Ou acham que o facto de os carros da Mercedes neste início de temporada terem sido tão dominadores acaba por retirar talvez um bocadinho, eu não quero dizer o peso da vitória, mas fazer com que esta afirmação não seja tão marcante como se tivesse acontecido no ano passado? Pedro, tu que és o fã número 1 de Lewis Hamilton neste nosso grupo, podes tu começar. Olá a todos. Eu primeiro, antes de dizer qualquer coisa, estou espantado de Guilherme estar presente, porque normalmente os McLaren não iniciam corridas. Eu estou espantado de ele ter iniciado o podcast, mas pronto, Sim. essa exceção que confirma a regra. E como tu dizias, antes de começarmos, tens tantas voltas a liderar um Grande Prémio de Fórmula 1 este ano como o Oscar tem de participação. Desculpa lá, esta era fácil. Não, eu não posso falar muito realmente. Eu disse que trazia as facas afiadas, portanto, não, a vitória do Kimi, para mim, em nada é manchada pelas circunstâncias que a rodearam, porque não houve nada de anormal, para além deste regulamento ser o que é.
não houve nada de normal na corrida, foi no roda a roda, bateu todos os que chegaram à beira dele, bateu-os todos sem apelo nem agravo, manteve uma distância para o colega de equipa. Ele não tem culpa que o Mercedes seja o carro dominador. É muito bom ter um carro dominador. Houve quem pensasse isso no passado, que eu já mudou de ideias, porque agora já não tem um carro tão dominador, a coisa já não é boa. Mas não, o Kimi, acho que está de parabéns, provou que o Toto Wolff tinha razão, provou que os apoiantes do Kimi Antonelli tinham razão, que ele era talento para a Fórmula 1. Porém, continuo a achar que o George Russell é o grande candidato da Mercedes, é o grande candidato ao título. Portanto, o título é dele para perder se o domínio da Mercedes continuar. Mas não deixa de ser bonito um fim de semana em que temos o Andrea Kimi Antonelli a ganhar o seu primeiro grande prémio e o Katsuta na Toyota, perdoe-me aqui a introdução do WRC, a ganhar o seu primeiro rally do WRC, que me deixou muito, muito, muito satisfeito também. Mas não, acho que a vitória em nada é manchada. Foi com as cartas que lhe foram dadas, ele usou-as, ganhou, portanto acho que não. E não há vencedores sem sorte também na vida, nas corridas, etc. E ele fez tudo bem, teve aquele ataque cardíaco a 3 voltas do fim, que fez aquele flat spot e saiu no curva 14. Mas eu acho que não há nada a apontar à corrida dele, sinceramente. Foi fantástico. Para mim não é ele o homem da corrida, já podemos ir mais à frente falar nisso. Mas simplesmente imperial, não deu hipótese a ninguém. E os Ferrari bem tentaram, mas não está nada manchado, é justíssimo. Tu realmente tocaste num ponto que é a vitória do Kimi Antonelli, e não Kimi Raikkonen como anunciaram no pódio, mas a vitória do Kimi Antonelli e a vitória do Katsuta foram dois momentos muito feel good em ambas as categorias do desporto motorizado, e ambas acabaram por envolver muitas lágrimas de felicidade que também às vezes faz falta ao desporto motorizado, que muitas vezes os pilotos parecem robôs. Luís, concordas com o Pedro? Esta vitória realmente é uma confirmação de... Claro que sim, olá a todos. Claro que sim, ainda para mais com a pressão de ter o melhor carro nitidamente na grelha, a pressão é gigante. Já só o facto de estar enfiado numa grelha, há menos pilotos de Fórmula 1 do que astronautas, portanto só aí diz tudo a pressão que um piloto deve ter. E depois estar a liderar um grande prémio no seu segundo ano, ok? É um segundo ano já com mais corridas do que antigamente tinham 16 e agora têm 24 corridas, portanto tem mais alguma experiência. O que é o facto é que ele tem 18 anos, é um miúdo. Epá, o meu filho é mais velho que ele. 19. Pronto, o meu filho é mais velho que ele. É um miúdo. Lidar com aquela pressão toda não é qualquer um. E nota-se que há ali, que tem ali qualquer coisa que poderá fazer grandes estragos, entre aspas, no futuro. E se não for já este ano. O Russell, eu concordo que neste momento é o piloto favorito a ganhar, é o mais consistente. Mas nesta corrida o Kimi foi muito mais consistente. Está bem que o Russell teve alguns problemas na qualificação e partiu de segundo, andou ali envolvido na luta com os Ferraris, e foi com isso que o Kimi Antonelli conseguiu ganhar ali algum espaço. Mas depois do ganhar teve Imperial, teve sempre ali, nunca perdeu a distância para o Russell. Houve ali algumas alturas em que o Russell ganhava-lhe algumas décimas de segundo, mas também era fruto das dobragens que o Kimi Antonelli estava a fazer. Ele fez uma corrida a campeão, foi limpinho, sem espinhas, extraordinário. Para um miúdo de 19 anos ganhar um grande prémio logo no seu segundo ano. Ok, tem o melhor carro, mas tem que o fazer. Não é por ter o melhor carro que é automático. Vimos há uns anos, nem assim há muito tempo, que também tinham o melhor carro e não ganhavam corridas e às vezes nem se qualificavam nos lugares cimeiros. Portanto, é fantástico. Agora vamos esperar pelo Japão, a ver se ele consegue demonstrar. Eu acho que vai demonstrar, porque a pressão de ganhar já passou. Portanto, ele já ganhou a primeira, pronto, essa parte já libertou. E agora eu penso que vais ficar mais solto no Japão. E depois tem outra coisa, que tem um engenheiro por trás dele que o anda a apoiar, que tem muita, muita experiência, que o vai levar lá em cima de certeza.
Portanto, eu acho que o Russell neste momento é o candidato, mas vamos ver se o Kimi não começa a trepar dentro da equipa. Até porque o Toto, se calhar, até tem todo o interesse nisso do que ser um Russell. Mas vamos ver. A vitória, eu acho que também a vitória do Kimi Antonelli acaba por ser o que a Fórmula 1 precisava, porque tendo em consideração o domínio do Russell, o domínio dos Mercedes em geral nestas duas corridas, mas o domínio do Russell, acho que toda a gente concorda que o Russell é realmente o candidato, porque também tem mais experiência e tem, vamos ser sinceros, é o piloto número 1 teórico na Mercedes. A Fórmula 1 também precisa de quase mostrar ao público que há uma alternativa ao George Russell e poderá haver uma batalha dentro da Mercedes pelo título. Um bocado como houve com o Hamilton e com o Rosberg durante tantos anos, quando a Mercedes era de facto super dominante. Falando agora mais do Russell, o Russell sai da China com a liderança no campeonato isolada, muito por ter vencido a corrida sprint. Mas olhando para o domínio ou para a margem que a Mercedes teve, o Kimi Antonelli acabou 25 segundos à frente do Hamilton, o Russell 20 segundos. George Russell ficou atrás dos Ferrari no arranque, novamente um arranque alucinante, mas vamos falar mais a seguir dos arranques. Ficou atrás dos Ferrari. Vocês ficaram surpreendidos por ele ter demorado tanto tempo a ultrapassar os Ferrari? E na verdade só ter passado numa altura em que eles começaram a batalhar mais entre eles? Não, eu acho que não. Eu acho que a Ferrari, com estes novos regulamentos, aquele modo de overtake dá muita vantagem para quem vai atrás. Ou seja, aquilo é um bocado, é o Mario Kart, é o cogumelo, quem vai atrás tem ou quem está a defender tem alguma dificuldade em defender, visto que a diferença de energia é alguma. E o que torna aquelas primeiras voltas sempre, quer queiramos, quer não, são emocionantes. Se a gente esquecer aquele regulamento, vemos ultrapassagens daquela maneira, é giro de ver. Uma pessoa, se conseguir abstrair do regulamento, aquilo é giro de ver. Portanto, quem vai à frente, eles perdem sempre muito tempo em ultrapassagens, quer queiramos, quer não. Eles, por muito, o Mercedes está mais à frente, mas em roda com roda, ali eles perdem sempre tempo. Portanto, eu acho que ele não demorou assim tanto tempo a ultrapassar. Eu acho que ele também não forçou demasiado os pneus, também não quis forçar demasiado os pneus, visto que isto era uma pista onde os pneus eram muito massacrados, principalmente do frente lado esquerdo. E ele também não quis arriscar muito a forçar os pneus. Agora, pá, acho que sim, acho que a Ferrari está lá para dar luta, não demorou assim, demorou algum tempo, o que nos entreteve durante algum tempo, mas acho que a Ferrari acho que vai dar luta se conseguir resolver, apesar das limitações que existem nos cost caps e nos motores congelados, se eles conseguirem resolver aquele problema, acho que vamos ter um campeonato giro. Sim, Pedro, o facto dos Ferrari terem conseguido dar mais luta aos Mercedes, apesar de no final, quando os Mercedes acabaram por ficar mais à frente, conseguiram de forma consistente impor o seu ritmo e acabar por não dar muitas chances a mais ninguém, deu-te alguma esperança que talvez o campeonato possa ter alguma luta que não seja só entre os dois Mercedes e que a Ferrari possa intrometer-se um bocado nesta luta entre os dois colegas de equipa da equipa alemã? Vocês já me conhecem há algum tempo e sabem que o cinismo é um dos meus maiores defeitos. E eu respondo que não à tua pergunta pelo simples facto de ter não sei quantas épocas de Fórmula 1 dentro dos meus olhos, que me diz que estas lutas fugazes no início das provas faz-me lembrar, por exemplo, aqueles campeonatos dos anos turbos dos 84, 85, 86, em que 86 já não, em que no início os Brabhams com 1000 e tal cavalos e os Williams com 1000 e tal cavalos e os Sennas com os motores Renault de Lotus super turbinados iam para a frente, faziam o que queriam nas primeiras 5, 6, 7, 10 voltas, depois ganhavam o Prost no McLaren.
Porquê? Porque ficava sem combustível, porque gastavam os pneus, porque qualquer coisa. E hoje em dia o que eu noto é esta luta é uma luta completamente artificial. Eu vivo dividido, e nós estávamos a falar nisto em off, vivo dividido porque eu gosto de roda a roda, ainda que seja artificial, aquele bichinho que está lá, não é? Aquela loucura da velocidade, da disputa. Ainda há bocado estive a ver highlights de NASCAR e realmente não consigo deixar de ver. É como um acidente a acontecer, tenho que ver carros a correr. Mas é completamente artificial. Isto faz-me lembrar, vocês já viram aqueles cartoons em que há um tipo de uma carrinha de caixa aberta que passa por um tipo de uma bicicleta e depois, passado um bocado, o tipo da bicicleta passa por ele. E andam ali um bocadinho à disputa, até que chegam a um semáforo e consegue-se perceber que os suspensórios do gajo da bicicleta ficam presos na carrinha. Portanto, e andam ali um bocadinho para trás e para a frente. Portanto, este ioiô que há na Fórmula 1 é completamente artificial e dá-nos uma ideia errada do verdadeiro potencial do Ferrari. O Ferrari é mau, não é mau, é um bom carro no roda a roda. Assim o Mercedes, assim consiga manter o Mercedes atrás ou ao menos um segundo de distância, porque a partir do momento que o Mercedes apanha com ar limpo à frente, ou com aquele segundo de vantagem, que o overtake, como o Luís dizia bem, quem vem atrás tem uma vantagem enorme, se os carros forem equiparados. Adeus, goodbye Maria Ivone, os Mercedes vão ganhar isto até ao fim, se não houver algum percalço. Agora, que é emocionante, não vou negar. Agora, que é boa a Fórmula 1, não é. Para mim não é boa a Fórmula 1, para mim não é boa competição, é artificial. Mas lá está, este vício, esta maluquice faz-me tipo acordar cedíssimo e ficar a ver uma corrida e depois ainda nos faz vir à segunda-feira a falar nisto. É como só os pais que podem dizer mal dos filhos, não é? Que é o nosso caso aqui, que só pessoas que podemos dizer mal da Fórmula 1. Se nós ouvirmos um fã que não de Fórmula 1 dizer mal, nós, é lá. Então, não vais dizer mal do meu desporto. Mas depois nós podemos dizer. Eu acho que o que é realista é um milagre qualquer nas outras equipas, no motor Ferrari sobretudo. Eu da Red Bull não sei bem o que dizer. E haver ali melhorias. Eu gostava só de chamar a atenção para uma coisa, é que o motor Mercedes não é a única razão da Mercedes estar a ganhar desta maneira, porque temos a Alpine, temos a McLaren e temos a Williams. A Alpine até, pronto, pelo primeiro que a McLaren teve, foi a segunda melhor equipa com o motor Mercedes. A Alpine com o motor Mercedes, isto é uma coisa que nunca pensei dizer. E realmente, e não tem a Alpine, pronto, a Alpine se safou, mas quer dizer, a Williams tem uma prestação fraquíssima, e os Mercedes e os McLaren nem sequer arrancaram. Portanto, o Mercedes, o motor não é a única razão. Tem que haver outra coisa, tem que haver gestão dos sistemas, tem que haver chassi, tem que haver alguma coisa ali a mais. Aí pronto, já me alonguei aqui um bocadinho, me desculpa lá. Não, por acaso, mas tocas num assunto que eu queria mencionar e assim já leio mais os comentários, mas o Juliano menciona uma coisa que é em relação a este tema, que é, diz boa noite a todos. Para gostar desta Fórmula 1 temos de engolir um sapo daqueles grandes. Isto é uma nova forma de racing para os novos amantes de Fórmula 1. Aguenta e desfruta. E tocando neste assunto e em algo que também mencionaste, esta batalha da Ferrari, eu diria que foi o momento da corrida. Se realmente nós fecharmos um bocado os olhos e não soubermos o que é que realmente está a acontecer em termos de regulamentos, foi uma grande batalha entre 7 vezes campeão do mundo e um dos pilotos mais entusiasmantes na grelha. Inclusive o Leclerc até descreveu a batalha como muito divertida, houve muitas ultrapassagens em sítios que não é muito comum ultrapassar, não foram sempre na reta. Mas o que eu queria perguntar era mais, ok, muitas ultrapassagens, batalha roda com roda, mas o facto dos carros estarem constantemente numa certa gestão de baterias e há sempre uma gestão de, ok, tu agora estás a atacar porque tens mais bateria, o outro não se está a defender porque tem que carregar a bateria. Esse aspecto e saberem que isso está a acontecer tira-vos o certo prazer da batalha, ou mesmo assim conseguem desligar e desfrutar, um bocado como o Juliano estava a dizer, de aguenta e desfruta, Luís?
Eu consigo desligar. Eu gosto, é o que o Pedro estava a dizer. Nós temos esta doença de ver corridas, seja elas quem for, até de carrinhos de linhas, a gente gosta de ver. A gente pode dizer mal deste regulamento, mas aposto que não houve ninguém que daqui destes nossos três que não tivesse visto a corrida. Epá, em direto ou assim que acordou sem ligar o telemóvel para não ver o resultado. E os Não é? highlights. E os highlights, e continuamos a ver. A gente diz mal, mas continuamos a ver. Portanto, a essência das corridas, ok, é falsificado por causa da gestão da bateria, mas não há dúvida nenhuma que aquilo é emocionante ver aquelas ultrapassagens. O Hamilton fez ali ultrapassagens e ali não era motor, não era gestão de bateria, ali naquelas, na 7 e na 8 e na 9. Aquilo ali era de piloto. Ok, os carros agora ajudam um bocadinho, são 30 quilos mais leves, são mais pequeninos, portanto, são mais ágeis, dá mais. E tem outra coisa que me parece que é, eles conseguem andar muito tempo uns atrás dos outros colados sem aquele ar sujo que tanto se falava antigamente, não se conseguia andar a rodar atrás. E depois com estes carros parece que se consegue. Portanto, se a gente conseguir, pá, é giro, é emocionante a gente ver ultrapassagens giras, aquela parte, aquelas ultrapassagens. Aliás, até o próprio Russell vai reconhecer que o Hamilton, pá, teve muito bem. É a experiência de um 7 vezes campeão do mundo e ainda tem que aprender. Portanto, ali não houve só gestão de bateria, houve ali também muita mãozinha de piloto. Agora, epá, lá está, primeiro estranha, primeiro, e depois entranha. A gente daqui, se calhar, se continuarmos com este campeonato, se for um campeonato competitivo, se calhar daqui a 7 ou 8 corridas, ninguém se vai lembrar, porque os próprios pilotos e o próprio carro e as próprias equipas vão aprender a lidar com essa gestão da bateria. E é um jogo, é como tudo. Eles antigamente também jogavam com a bateria para guardar a bateria para a reta da meta para se defenderem do DRS. É uma questão de aprendizagem e eu acho que vai nos dar boas corridas, é o que eu espero. E que daqui a uns tempos ninguém esteja a falar do regulamento e dizemos a falar, pagando o regulamento, afinal eles é que tinham razão. Deus queira que sim. Mas é giro a ver estas ultrapassagens. Eu consigo desligar-me. Eu diria que a parte dos carros serem mais leves e dos carros também, em termos de volume, de footprint, serem mais pequenos, é de longe a melhor coisa que eles fizeram, que trouxeram nestes regulamentos. E é bom também ver que o Hamilton está a se sentir mais reinvigorado depois de todos os anos em que ele parecia que estava, não quero dizer que estava assim deprimido com os carros do regulamento de efeito de solo, mas parecia que estava a perder um bocado a energia dele. Vê-lo em luta e vê-lo mais confortável, acho que é super positivo para o próprio campeonato. Mas agora vou ler os comentários que estamos a receber. O Vasco Moura diz: espero que não tragam o Guilherme. Concordo, não gosto quando o Guilherme vem. No entanto, amanhã eu estarei no podcast de rallies com o Vasco Moura. O Gilberto Barros deseja-nos boa noite a todos. O Paulo Moas também, boa noite a todos das Águas Santas, like feito. O Sérgio, boa noite a todos também. O Damien Machine, boa noite a todos, queridos amigos. Um abraço hoje desde Vila Real de Trás-os-Montes. Estou um pouco desgastado com esta F1. O Kimi é muito bom, mas parece-me que o Russell é o candidato. Acho que aí também, acho que estamos todos de acordo. No entanto, eu tenho alguma esperança que o Kimi, agora com esta confiança de ter aviado a primeira, que comece a fazer mais frente ao Russell. O Pedro Juliano diz: acabou-se as dive bombs do Max. E o Domínio Machine diz: não esquecer a vitória do Noah Monteiro na F4 espanhola, campeão português é obra. Muitos parabéns, Noah. Na Winter Series, não foi no campeonato, foi na Winter Series. Então pronto, o Luís Tiago Martins aqui a corrigir a malta. O Sérgio diz: se o Kimi ganha no Japão a safety car pelo choro do Russell, não dá pista. Paulo F1, boa noite a todos desde Leiria. Tiago Coutrinho, boa noite. O On Speeds, o mundo cor-de-rosa do Pedro Filipe a achar que os motores Mercedes são todos iguais
Isto realmente é um tema bastante complexo, porque a McLaren já... Relação de interesses. O meu mundo é verde e branco. Só para esclarecer, está bem? Mas por acaso a McLaren já veio mencionar, ou já começou a mandar bocas em relação a este tema. O Paulo diz que estes carros são uma aberração em qualificação, mas admite que aquela volta inteira de trocas de posição constante dos Ferraris foi fantástico de se ver. Concordo a 100%. Acho que em qualificação estes carros são miseráveis. Esta ideia de se ter de ir a poupar para ser rápido não é Fórmula 1. No entanto, em corrida permite que hajam batalhas em pista, que acaba por ser a coisa que toda a gente quer ver. O Alexandre, eu não vou ler do Alexandre, e o Bruno, porquê que estás David, as coisas fora do comentário do Alexandre, não vou ler do Alexandre. E o David Machine diz que realmente era o Inter Series. Pronto, o Alexandre diz boa noite, especialistas, e Guilherme. Pronto, nós tocámos no facto da Ferrari ter tido novamente um arranque alucinante. Aliás, até agora nós tivemos 3 arranques e todos eles foram incríveis por parte da Ferrari. E não só, porque até as equipas clientes da Ferrari também tiveram arranques muito bons. Do outro lado, nós tivemos 3 arranques bastante maus do Max Verstappen. Ele ainda não teve nenhum arranque como deve ser. E em todos os arranques para corridas tivemos pelo menos um carro a ter um péssimo arranque, a ficar praticamente parado em pista. Acham que isto já estão a brincar com o perigo? Já é demasiado? Acham que a FIA já chega a um ponto em que devia tomar alguma decisão para mitigar este problema? Ou acham que isto aqui é mesmo uma daquelas situações em que uma equipa faz um trabalho melhor que a outra e por isso deve ser mantido esta solução dos 5 segundos antes das luzes vermelhas se ligarem? Pedro. Olha, eu não sei se a culpa é da FIA, se a culpa é das equipas. Eu discordando um bocadinho do Luís Tiago Martins, mas percebendo sobre o regulamento, eu continuo a ser um cínico e continuo a achar que este regulamento, por muitas boas corridas que nos vai dar, e vai dar com certeza, porque faz parte da Fórmula 1, tem que haver roda a roda, e sobretudo com estas incertezas, esta aprendizagem do regulamento, dos arranques, da gestão de energia, do overtake, etc. Vai haver grande emoção, mas isto para mim está a desvirtuar um bocadinho a Fórmula 1. Eu não vou deixar de ver, atenção, mas vou reclamar até ao fim, não é? Vou gritar aqui Del Rey até Abu Dhabi, se houver Abu Dhabi, não é? Se houver Grande Prémio em Abu Dhabi, espero que haja. Eu acho que estes procedimentos, sinceramente, se tornam perigosos quando se começa a testar. E quando se começa a testar e a coisa não corre bem, um carro parado na reta faz lembrar aqueles acidentes fatídicos que aconteciam mais uma vez nos anos 80, em que lá vinha algum tipo disparado lá atrás e se enfaixava noutro. Eu relembro um piloto italiano, do Riccardo Paletti, que morre no Canadá, precisamente por isto, por se ter enfaixado na traseira do outro carro e lá ter ficado. Portanto, os carros eram diferentes, obviamente, a segurança era outra, não quero comparar isso, mas o potencial para o perigo está lá. Mas o potencial para o perigo está em todas as corridas de Fórmula 1. O meu hashtag fator cagaço tem muito a ver com isso, que hoje não está aqui presente, porque os valores de produção aumentaram bastante neste podcast hoje. Estamos aqui com um grande nível hoje. Contratamos um novo estagiário que nos está aqui a ajudar, a quem nós agradecemos. Até os nomes estão em azul. Até os nomes estão a azul, atenção, cuidado, azul e branco. Nós temos a Fórmula 1 é um desporto inerentemente perigoso, e quem não gosta de perigo fica em casa, fica no sofá tricotado, com agulhas de ponta redonda para não se magoar. Eu acho que a FIA deveria fazer alterações, na minha opinião, mas isso sou eu. Eu gosto de lutar contra moinhos de vento. Eu acho que os regulamentos deveriam ser alterados, porque esta parte elétrica, todos estes procedimentos de largada desvirtuam completamente o desporto e levam a este perigo. Portanto, as equipas põem-se a testar
Pá, não digo que o Max Verstappen não sabe arrancar. 4 vezes campeão do mundo, ganhou não sei quantas corridas. Mas isso é que me faz arranques confusão, maravilhosos. porque o Adjar arranca bem. Pronto, então, mas quer dizer, mas há ali qualquer coisa que funciona mal, não é? Eu tive uma vez para que era assim, tu reparavas e ela, eu tive carros destes, eu tive carros maus, e tu também, com certeza. Agora, é estranho, é este procedimento ser constante. Tens os Ferrari, parece que tem uma física, não é? Tu largas aquilo e ele dispara, e depois tens outros, neste caso, os motores da fora e outros. Tens uns que até ficam dentro da box, nem sequer arrancam, que nem sequer dar a chave, também já tive carros desses, não arrancam. Eles não arrancaram, os McLaren nem sequer trabalharam, segundo os pilotos. Houve um que trabalhou, que o Oscar melhorou, desta vez com a grelha. Sim, pois, eu sei. Eu também tive carros desses. Dava uma volta e ficava. Foi o melhor resultado que ele teve este ano na Fórmula 1, já chegou à grelha. Participou no Grande Prémio. Não é um DNF, é um DNF. Exatamente. Participou. Mas sim, eu acho que a FIA teria, digo, que alterar um bocadinho estes procedimentos, tem que seja largar como todo combustão, por simplesmente, limitar à primeira volta, ou à, sei lá, ao primeiro. Mas, olha, desculpa só interromper-te, mas o Sérgio diz que no arranque a bateria só é usada a partir dos 50 km por hora. Então mais estranho é. O motor de combustão deveria fazer o papel que sempre fez na Fórmula 1 até há poucos anos atrás, quando só tínhamos motores a gastar dinossauros com milhões de anos. Faz-me impressão. Lá está. Eu sou como os cãezinhos do Pavlov, eu estou condicionado. Eu salivo a ver Fórmula 1 e quando há ultrapassagens, então eu esqueço-me. Eu sou capaz de levar com o jornal enrolado, não é? E vou continuar a ver. Mas irrita-me toda esta artificialidade, que não seria necessária. Nós poderíamos ter motores V6, V8 com combustíveis alternativos, combustíveis sintéticos, e esquecer um bocadinho esta coisa da eletricidade. A eletricidade está na Fórmula E. Até o próprio WRC, Guilherme, corrige-me se não estou enganado, já tirou. Baixou, tirou mesmo. Quer dizer, tirou. Eu acho que seria esse o caminho. Acho que vai acontecer. Não, acho que não vai acontecer, obviamente, não é? Mas quem seria eu se não fosse contra a maré a dar esta opinião? Estou-me borrifando, sinceramente, com a minha idade, já não tenho muita paciência para isto. Eu acho que, só falando, voltando um bocadinho atrás, eu acho que estes combates na Ferrari são um bocadinho artificiais, mais uma vez. Acho que o Hamilton adora esta pista, o Leclerc detesta esta pista. Foi uma bela luta ali entre eles, mas lá está, não deixa de ser um bocadinho artificial, não deixa de ser assim um bocadinho quase provocada. Porque é que o Russell não os passou logo? Eu explico-te. Também se fosse o Russell ficava a ver aquilo. Olha lá, não é muitas vezes na Fórmula 1 nos últimos anos que vês aqueles ataques, aquelas ultrapassagens. Se fosse o Russell, eu vou passar estes gajos, mas entretanto deixa-me cá ver como é que eles fazem. Não sei, acho que a Fórmula 1 podia ser mais genuína, mais fiel à sua gênese, mas lá está, o Pedro Felipe com os seus pensamentos cor-de-rosa, eu aí já concordo. Acho que todos nós acabamos por concordar um bocadinho que a Fórmula 1 não se devia transformar no que o Fernando Alonso já disse, que é o campeonato do mundo das baterias. Acho que do nosso grupo só mesmo o Alexandre é que diz que a parte elétrica devia ser ainda superior à parte de combustão, porque ele não gosta de carros a combustão. Mas voltando à parte do arranque, Luís, achas que tem de haver alguma mudança? Porque eu compreendo. Não é. A minha questão é mais, por exemplo, o que é que acontece se for no Mónaco? Os Ferrari saem lançados, se Ferrari arrancar desta maneira, no arranque, eles acabam em Zandvoort. Mas se no meio do pelotão alguém tem um arranque como o Verstappen teve nestas últimas duas corridas, ou como o Colapinto, o Lawson na Austrália, nós estamos ali a um acidente de avião. Sim, temos, mas já o ano passado no Mónaco aquilo é muito estreitinho, não é? Seja agora ou seja depois, aliás, já tivemos grandes acidentes a chegar a Zandvoort, não é? Não é porque já houve muitos acidentes a chegar a Zandvoort, que aquilo afunila, e com estes carros grandes ainda há pouco tempo aquele nem foi em Zandvoort, foi na subida para o casino, onde o Pérez até ficou sem as rodas, portanto, não é por ser estes carros e ser no Mónaco.
Agora, eu compreendo a vossa questão, mas por outro lado, se vamos, lá está, eu agora vou ser um bocado advogado do diabo. Vamos mexer agora nos arranques, vamos nivelar por baixo. A Ferrari fez um bom trabalho, né? Conseguiu, descobriu ali qualquer coisa. Ok, agora para os Ferraris não terem essa vantagem, ou para não acontecer isso, vamos limitar. E a Ferrari perde essa vantagem. Se nós somos contra o BOP, também isto é um bocadinho de limitar, vamos nivelar por baixo. A Ferrari descobriu ali qualquer coisa. Os outros que deem ao pedal e que descobram também, que é para não ter essa vantagem. Tu neste momento tens 4 pilotos a dizerem bem deste regulamento e tens os outros 18 a dizerem mal, mas se houvesse outros 4, em vez de serem estes 4, se fossem outros 4 que estivessem lá à frente, eu garanto-vos que esses 4 iriam dizer bem deste regulamento e estes 4 que agora dizem bem também diriam mal, mas isso faz parte do jogo. Há uns tempos atrás houve um chefe de equipa que change era o F-Car, quando o Mercedes era dominador e deixou de ser. E essa pessoa, que já não está na Fórmula 1 neste momento, disse change é o F-Car. É a vida, o mundo é redondo, basta andar para a frente um bocadinho e começam a descer. Eu acho que temos que dar tempo ao tempo, isto ainda é tudo muito novo. Eu acho que esta paragem de não haver os grandes prémios nem do Bahrein nem da Arábia Saudita, acho que vai fazer bem a todas as equipas, que vão ter mais tempo para regressarem às suas bases. Não sei como, mas vão ter que dar uma grande volta ao mundo para cá chegarem. Acho que vai fazer bem. Eu acho que se fosse a FIA, se calhar até tentava organizar mais uma sessão de teste, mais um shakedown, porque não? Em vez de estarmos assim um mês parado sem pista, porque pista é pista, banco de ensaios é banco de ensaios. Mas eu acho que vai fazer bem à Fórmula 1. Eu acho que vão aprender muito. Aprenderam muito durante estas 3 corridas que houve, estes 2 fins de semana seguidos. Eu acho que pelo brilhantismo que existe na Fórmula 1, as equipas todas vão lá chegar, mais cedo ou mais tarde. A Ferrari vai deixar de ter esta vantagem nos arranques e a Mercedes vai ser apanhada lá à frente. A história da Fórmula 1 sempre foi assim. Cada vez que há mudanças de regulamentos, tens uma equipa que descobre a pólvora, é dominadora, mas aos poucos e poucos as outras equipas vão descobrir o caminho das pedras. Tiveste uma McLaren. O que era a McLaren há 2 anos atrás e o ano passado foi dupla campeã de construtores e o ano passado foi de pilotos. A McLaren ainda não se adaptou àquele Mercedes, ainda não soube, mas também estou bastante curioso a ver a McLaren em corrida, porque eles em qualificação na sprint, por exemplo, ficaram à frente dos Ferraris. Portanto, poderá haver ali algum também, se eles conseguirem descobrir o mapeamento correto dos Mercedes, que a Mercedes também não é obrigada a dar-lhe a papinha toda, se calhar conseguem chegar lá à frente também. É uma questão de tempo, são novos regulamentos, temos que dar tempo ao tempo. Agora, eu não concordo com esta história, vamos mudar porque uns falham e os outros acertaram. É nivelar por baixo, é a minha opinião, vale o que vale. Sim, eu concordo com o Luís, Guilherme, eu concordo com o Luís nisso de nivelar por baixo. Claro, quando os procedimentos de largada envolvem ou potencialmente este tipo de acidentes, que já foram evitados 2 em 3 corridas, portanto com a sprint, quer dizer, se o procedimento de largada que tem que ser alterado para evitar, para criar menos insegurança, isso altere-se. Agora, concordo contigo, não alterar a técnica dos carros, estou totalmente de acordo, quem tem vantagem tem vantagem. Estudassem, não é? Como se diz. Eu aí concordo com isso. Eu aí concordo. Alterar os eu não sei, por acaso eu não tenho acompanhado os treinos porque não consegui ver os treinos. Mas eles têm testado, o Verstappen, por exemplo, tem testado os arranques no final da grelha ou no sítio onde está designado para testar. Se calhar ele testou, ou se não testou, devia ter testado. E se calhar não houve problemas. O Adjar não teve problemas. Porque é que só o Verstappen é que tem? Não é? Aliás, o Adjar até teve um belíssimo arranque na Austrália. Exatamente. E agora também não teve assim um mau arranque, teve um mau arranque, não é? Arrancou normal. Teve o Sainz que papou 7 carros na outra equipa que parece também ter um bom arranque é o motor Honda. Porque o Aston Martin, apesar dos problemas que tem, na primeira volta acaba nos pontos. Nós não damos por ela porque é lá atrás. Mas o Honda parece ter o mesmo poder de arranque, ou pelo menos pelos lugares que o Aston Martin ganha, bastante poderoso também, relativamente aos outros. Só que ninguém fala porque estão lá atrás. Mas o que é um facto é que o Alonso este ano corridas que vai andar em 10º.
Está bem que eram só menos 4 carros, eram só 18 carros, mas chegou a andar em 10º e na Austrália também. Portanto, nós não damos por ela porque eles depois começam a cair e depois aquilo são vibrações a mais e eles têm que parar. Agora, pá, eles se calhar nesse aspecto conseguiram também descobrir alguma coisa. Vamos ver. Pá, eu acho que foram 2 corridas seguidas, em 2 fins de semana seguidos, onde estão longe das suas bases, estão do outro lado do mundo. Vamos esperar para ver. Eu disse o Adjar que teve um bom arranque, não era o Adjar que eu queria dizer, era o Lindblad que eu queria dizer. Mas queria dizer com isto que os motores da Red Bull, ou seja, mesmo o powertrain da Red Bull mostrou ter bons arranques, realmente os da Verstappen têm sido maus. E o David diz que já nivelaram de certa forma, porque mudaram o procedimento de partida com as luzes azuis e os 5 segundos depois estarem parados. Isso é para acelerarem o turbo, para não haver turbo lag. Sim, exato. Mas não havia isto aqui não, foi um... Quer dizer que o Verstappen é daltónico. Não, as equipas obviamente vão, à medida que os grandes prémios vão passando, vão melhorar todos os procedimentos. Pelo que eu percebi, há muitas equipas que ainda chegam à grelha de partida sem a bateria no estado perfeito para o arranque, e tal como o desenvolvimento dos carros em geral, do chassi, estando a falar de novos regulamentos, o desenvolvimento vai ser brutal. A McLaren, por exemplo, já disse que o carro tem pouco desenvolvimento, é algo que eles vão ter de trabalhar. Estava a dizer que há 18 pilotos dos 22 que não gostam destes regulamentos. O Piastri nem deve ter opinião ainda porque não sabe. Faz a mínima ideia como é que eles são. Falar. Não faz a mínima ideia. Aquele baixinho ali atrás não pode falar. Outro piloto que deve estar a gostar é o Lindblad e o Berman, que estão a fazer pelo menos 2 corridas espetaculares. Eu queria agora falar do Berman. Não queria. Eu, na verdade, eu ia vos perguntar, porque sem contar com o top 4, que está numa liga totalmente à parte. Aliás, eu diria que são 2 ligas, são os Mercedes, depois são os Ferraris, depois vêm os outros todos. Tivemos uma luta pelo meio do pelotão, pelos outros 6 lugares nos pontos, bastante interessante. Oliver Berman acabou em 5º, Pierre Gasly levou um Alpine ao 6º lugar, Liam Lawson acabou em 7º, à frente do Isaac Hadjar no Red Bull da equipa A, e Carlos Sainz levou um Williams em excesso de peso ao 9º lugar, e depois Franco Colapinto, que esteve em 2º lugar durante algumas voltas, pontuou pela primeira vez no Alpine, e pela primeira vez já há muito tempo a Alpine consegue ter 2 carros nos pontos, que, tendo em consideração a miséria que foi no ano passado, em que até o Pedro Filipe e eu, num dos últimos episódios do ano, até gozámos um bocadinho com a prestação deles, isto aqui realmente valida totalmente a decisão do Briatore de mudar para motores Mercedes e abandonar a produção na fábrica de Viri. Destes quais é que para vocês, qual foi o piloto do fim de semana, destes fora do top 4? Para mim? Podes começar tu, se quiser. Gasly. Para mim foi entre os 2, pronto, eu digo o Gasly, tu dizes o Berman, mas para mim são os 2 que fizeram 2 grandes fins de semana. Grandes fins de semana. Mas eu o Berman, quero salientar, porque nós aqui há tempos tivemos um dos consultores aqui do podcast que fartou-se de ser mal do Berman e depois não ganhou. Quem foi? Não sei, mas acho que já não deve estar ao serviço. Acho que ele agora arranjou um emprego qualquer de estagiário, não sei onde. É estagiário, pode bem parecer. Estou-me a referir, claro, ao David Antunes, que é o nosso companheiro aqui dos podcasts. Não, eu acho que o Berman tem-se revelado um pilotaço enorme. Tudo bem, é britânico, tem aquelas vantagens todas que nós sabemos, e aquele media bias que todos nós conhecemos e detestamos,
mas o que é certo é que ele é o rei das dive bombs. Já não temos Daniel Ricciardo, temos Oliver Berman, mas uma consistência brutal. E a luta que ele teve com o Gasly é fantástica, e só tenho pena de não ter sido mais perto, não é? Porque o Gasly perdeu ali muito tempo e depois perdeu muito tempo nas ultrapassagens, a desenvencilhar-se dos outros carros, sobretudo do Lawson. E epá, para mim o Berman marginalmente é o piloto do fim de semana. Claro que o Gasly também, outro pilotaço enorme. Lá está, eu já disse isto aqui uma vez, o Pierre Gasly, se tem tido um carro à altura na Red Bull, se calhar até teve, mas um carro feito à imagem é mais a imagem do Max, que era mais difícil de conduzir para ele. Eu acho que o Gasly terá passado ao lado de uma carreira no topo, mesmo no topo da Fórmula 1. O talento está lá, a estratégia está lá. É ali momentos de estratégia da corrida, faz lembrar um bocadinho o Alonso na forma de se posicionar, na forma de parar no pit, das informações que dá à equipa. É um piloto que eu aprendi a gostar imenso. Não é nenhum sobredotado, não é isso que eu estou a dizer, mas podia ter estado no topo, ter tido uma carreira que é um bocadinho diferente, teve aquela passagem na Red Bull. E o Berman é uma promessa que já se fala vir a ser piloto da Ferrari daqui a uns anos, um dia com o Luís. Ele é piloto de Ferrari. Sim, Ferrari principal, daquele Ferrari que agora já é mais branco até do que vermelho, com o patrocínio das impressoras. E promete. É um piloto que eu sinceramente aprendi a gostar de ver. Não está lá por acaso, não está lá só porque é inglês, digamos assim. É um piloto com um talento enorme. Há bocado, eu só queria referir uma coisa que me passou aqui há bocado. O Luís Tiago Martins fez referência que se calhar o Toto Wolff não interessava que fosse o George Russell a ganhar o campeonato. Eu acho que é um candidato enorme, seja qual for o resultado, é um candidato enorme àquele Mercedes. Eu já disse isto no ano passado e continua a ser com o puto belga. Assim o carro continua dominador. Mas pronto, para mim voto no Oliver Berman e prova mais uma vez que o David Antunes não acerta uma. Por isso é que o David agora vai ficar mais na regia do que a comentar. Ele vai nos expulsar, provavelmente. Antes que ele me expulse. Luís, então tu dizes que o Pierre Gasly foi para ti o piloto do fim de semana. Achas que ele impressionou-te mais porque, em termos de expectativas, nós estamos sempre à espera que o Alpine esteja menos bom que o Haas? Sim. O Gasly faz 7º lugar na grelha de partida, na qualificação. Ele ficou à frente do Max Verstappen na qualificação. O Max ficou em 8º, ele ficou em 7º. Ele durante a corrida foi ali um bocadinho prejudicado por causa daquele safety car. Se não tivesse o safety car, se calhar nem o próprio... Houve vários pilotos que ficaram ali prejudicados por safety car. Os pilotos partiram de pneus duros. O Lindblad foi um deles, que ficou prejudicado pelo safety car ter entrado, por causa do Stroll. Mas acho que sim, acho que o Gasly fez uma corrida extraordinária. O próprio Colapinto, se não tivesse sido aquele toque, aquele dive bomb, aí sim foi um grande dive bomb por parte do Ocon. E gostei da atitude do Ocon a meter o braço no ar a dizer que a culpa é minha. Gostei da atitude. Também tinha feito um grande resultado, como tu disseste bem, o Colapinto chegou a andar em segundo. Portanto, se calhar temos de volta o velho Colapinto que a gente conheceu quando ele apareceu na Fórmula 1, na Williams. Agora, se calhar a aposta que eles fizeram em ter desistido do carro de 2025 e apostar tudo no carro de 2026, terem escolhido teoricamente a melhor unidade motriz, se calhar está a dar resultados, e ainda bem. Porque acho que quanto mais equipas andarem ali, é triste. Eu tenho muita pena de uma Aston Martin estar a passar aquilo que tem, porque ninguém gosta de ver uma Cadillac ficar. Cadillac, pronto, ainda tem desculpa que é o primeiro ano, mas ver uma Aston Martin ou qualquer equipa a ficar a calendários de distância, não é bom para nós. Eu não gosto desta Fórmula 1. Agora. Eu acho que o Gasly faz uma corrida extraordinária, tirou tudo daquele carro que tinha para tirar, e como tu disseste bem, aquelas lutas ali no meio do pelotão, ali pelo 5º lugar, aquilo foi fraticida. Até o próprio Verstappen esteve lá metido lá no meio.
Sim, sim, Pá, sim. foi muito giro. E o Hülkenberg também teve azar, que se calhar também podia ter tido, se não tivesse tido problemas na paragem da boxe, perdeu 14 segundos na paragem, que senão, se calhar, era mais um a ficar ali no meio da molhada. Está giro. Se a gente se conseguirem, vamos tentar filmar só a corrida do quinto lugar para trás. Pá, são corridas espetaculares também. Uhum. Sim, Só e que lá está, o foco está à frente, né? claro, principalmente nesta corrida até havia batalhas lá à frente e por essa razão também tem obviamente prioridade. Estava a dizer que estavam umas batalhas interessantes e o Verstappen estava lá, de facto. No entanto, ele continua a não ser fã destes regulamentos, ele continua a dizer que as corridas Não ganha. são muito Mario Kart, quer dizer, as ultrapassagens são determinadas por quem tem boost para atacar ou por quem tem boost para defender, que depois na curva seguinte deixa de o ter e por essa razão são ultrapassados, dizendo que os regulamentos não são a Fórmula 1 verdadeira. Mesmo o Charles Leclerc, pelo visto, mencionou que agora numa volta de qualificação acaba por nem compensar atacar, e por isso passa a ter mais vantagem o piloto que é consistente, em vez de ser o piloto que leva mais ao limite, ou que tem mais riscos durante uma volta. Se calhar por isso o George Russell ser tão perfeito para estes regulamentos. E o Vítor Filipe menciona que nos antigos regulamentos houve corridas que se apanhou grandes secas até adormecia. Se o Max Verstappen e o Alonso estivessem a ganhar, não havia tanta lamoria. Não gostam, fiquem em casa, como diz o António Félix da Costa, é ter calma, ainda estamos no início. E, por um lado, o Luís acabaste de dizer que pronto, não ganha, se calhar se ganhasse tinha outra opinião, e o Pedro mencionou também os rumores que ele, se calhar, poderá ver com bons olhos, agora certamente vê com ainda melhores olhos, uma mudança para a Mercedes. Vocês são mesmo da opinião que todos os pilotos que estão a criticar neste momento estes regulamentos é porque não estão no Mercedes ou no Ferrari e que, de facto, se tivessem a oportunidade de estar lá à frente a ter estas lutas, mesmo a mensagem que saía cá para fora mudava totalmente de tom, Pedro? Vocês já viram alguém ganhar uma corrida e queixar-se no fim? Eu não. Portanto, quem ganha, nem que seja a fajões, com carrinho de rolamentos, empurrado pelo árbitro, o que quer que seja, quem ganha, ganha e congratula-se com isso. E bem, porque essa é a essência do desporto. Normalmente ganha o melhor carro, o melhor piloto eventualmente vai lá parar. O que me chateia, sinceramente, e atenção, eu não discordo do Max, não discordo. Não consigo discordar de um certo desvirtuamento da Fórmula 1. Não consigo discordar. Portanto, é um feeling que eu tenho dentro de mim, apesar de lá estar, de ver as corridas e de achar que há ali alguma artificialidade pelo meio. Mas o que me chateia a sério, e vocês sabem disso melhor do que ninguém, porque a gente também fala muitas vezes em off, é quando o Luís se queixava, e atenção, eu continuo a achar que ele é um Calimero, muitas vezes, quando o Luís se queixava, é um choninhas, privilegiado, um menino rico, que acha que é um coitadinho. Quando outros se queixam, são racers, são homens ali, pá, barba rija, querem ganhar. Pá, isso chateia-me esta tentativa de polarização das opiniões. Eu concordo mais com o Max do que concordo com os que me ganham neste momento, atenção, mas chateia-me a avaliação que é feita do exterior. Queixas são queixas. Quem não ganha, queixa-se. Quem ganha, congratula-se. Quem não ganha, aponta para o árbitro, aponta para a roda, aponta para o pneu, aponta para o motor, aponta para tudo. É normal e faz parte. Agora, a avaliação exterior continua a ser a mesma. O outro é um choninhas que agora quando ganha não diz nada, ou quando ganha, quando anda lá à frente, e os outros coitadinhos são uns desgraçados, são os racers, os verdadeiros racers. Hoje são só o Fernando Alonso a falar. Hoje são só o que ele diz, que é o tipo para mim que eu aprendi a respeitar na Fórmula 1 e que tem uma pena dos diabos não ter um carro à altura para jogar nestas estratégias do boost e do overtake. Este gajo era genial. Este gajo, à altura dele, talvez só um Alan Prost na gestão. Desculpa, estou-me a alongar um bocadinho, mas tenho esta opinião firme. Não
a interpretação não pode ser diferente porque são pessoas diferentes a dizer as coisas. Epá, desculpem, não acho que faça sentido. Por outro lado, concordo que o Max está a passar um mau bocado. Isto que eu disse dos rumores, não são rumores atuais, atenção, isto também já vem do ano passado. George Russell tem um contrato de um ano, termina no final do ano. Se ganhar o campeonato do mundo, se calhar alguma coisa muda. Mas eu concordo também com o Luís Tiago Martins. Os regulamentos têm agora que ter tempo também de solidificar, as equipas têm que ter tempo de aprender novos procedimentos, carregar baterias, descarregar baterias, fazer os deployments, etc. Mas por favor, igualem as coisas, não é? Quer dizer, desculpa, Guilherme, aqui ele não quer. Não faz mal. Queres ver um exemplo dos pilotos quando estão lá à frente não dizem mal? O próprio Norris no Bahrein, quando os testes não lhe correram mal, ou pelo menos as expectativas, dizia bem deste regulamento. Chegou à Austrália, o que é que disse? Assim, falou logo mal dos regulamentos. Porque é assim, eu falo por experiência própria, pelas razões que a gente sabe. Os pilotos, eles julgam quando falham, quando não ganham, a culpa nunca é deles. É sempre do A, do B, da chuva e do outro piloto, e porque o pneu era diferente e ele tinha um pneu melhor, ou porque era o carro, eles nunca se vão culpar a eles próprios. Nunca. Faz parte da essência. E ainda bem que é assim. Portanto, neste momento, como eu disse, há 18 pilotos que dizem mal. Não, há 18 não, porque há 2 pilotos que dizem mal. O Bottas diz maravilhas deste regulamento, que o Bottas é o maior. O Bottas é o maior. Mas ele diz que as coisas passam-se mais devagar. Mas não diz mal. Não diz mal. Pronto, esqueci-me do Bottas. Pronto, então assim. Mas é que faz parte. Por exemplo, se vamos perguntar agora ao Colapinto, Colapinto, gostas deste regulamento? O que é que ele te vai dizer? Sim, relativamente ao ano passado. Está a andar muito mais lá à frente. Até o próprio Lawson faz uma grande corrida. Sim. Até o próprio Lawson faz uma corrida, ele arranca 14º e acaba em 8º, né? Ou 7º. O Lawson acaba em 7º. Em 7º. E a parte 14º, quem estava lá à frente e agora está cá atrás, não gosta. É o caso dos Williams, o caso da Red Bull. Quem estava cá atrás e agora está lá em cima, gosta, mas isso faz parte do jogo. Se calhar, se perguntássemos em 2014 se o Red Bull gostava do carro, não. E em 2023, sim. Faz parte. Faz parte do jogo. É a minha opinião, atenção. Agora, que eu não tenho dúvidas que eles vão lá todos. Se o Red Bull, imagina que o Red Bull da manhã dá a volta ao parafuso e aquilo começa a andar para a frente. Vais ouvir as queixas do Max? Eu não acredito. Ou do Alonso, ou de quem quer que seja. Eu não acredito. O Max, quando ganhou praticamente todas as corridas. Desculpa, acho que és do Alonso, propriamente do regulamento, são mesmo do carro. Aquelas vibrações. Não, ele também se queixa um bocadinho do regulamento. Ele também se queixa um bocado do regulamento. Também se queixa do regulamento. Sim. Mas é o que eu digo, é assim, porque está cá atrás, se o Alonso estivesse a ganhar ou o Max estivesse a ganhar, eu não acredito. Lá é o que tu dizes. Já houve algum piloto a queixar-se quando ganha? Não. É? Ou como, isso não existe. Faz parte. Sim. É assim. O Verstappen, quando dominou, também não se queixou, e o Hamilton também em 2014, e o Rosberg também nunca se queixaram. É normal e até certo ponto também é legítimo. E acho que fechamos por hoje. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam, todos os que comentaram e assistiram a este episódio do Vamos Falar de Fundo Debrief. No próximo fim de semana não temos grande prémio, mas para a semana voltaremos com mais temas da Fórmula 1. Muito obrigado a todos.